Olá, meus irmãos, boa tarde para vocês. Que Deus abençoe. É o pastor. Está falando aqui no canal do Facebook. E eu peço, meus irmãos, vocês que estão aí no YouTube, no canal do YouTube, por favor, entre aí no meu canal. Dá atenção para esse pastor. Dá atenção para esse homem. Veja esse homem que não é um pastor, que não é um homem de Deus. Que o anjo de Deus visita vocês. Que Deus ele te agrada com aquilo que tu tem obediência a esse homem e ouve esse homem, escuta e assiste esse homem. Deus ele gosta que a pessoa que esteja assistindo esse homem, ele está visitando. É que nem um pai de família, um pai. Qual o pai que não gosta que a pessoa agrade seu filho? Todos os pais vão gostar. É que nem Deus também. Deus ele se agrada com todos aqueles que me assistem e me dão atenção. Eu sou um pastor, irmãos, de revelação, um pastor de visão, um pastor tão chamado de Deus. Não da agora, mas desde 7 anos de idade que eu tive chamada. Deus me chamou e me deu todos os dons para mim, para ser usado, para me usar eles, todos esses dons. E ele me ouviu, e tudo aquilo que eu peço para ele será ouvido, será feito. E tudo que eu peço para ele eu vejo que Deus ele mata a cobra e amostra o pau. Para aqueles que é deles, que é dele. E graças a Deus até hoje, eu nunca pedi uma coisa para Deus, para mim não ver aquele resultado. Porque Deus ele me ouve. No jeito que eu ouvo ele também me ouve. E eu quero dizer para meus irmãos, eu com 7 anos de idade, eu fui ao céu e vi Jesus. Vi os apóstolos. Com 7 anos de idade. Não fiquei lá por quê? Porque o anjo mandou voltar, que eu estava em carne. Falou assim, vai, quando tu vir, tu vai falar com Jesus. Mas eu vi Jesus. Perguntei para Jesus, ele me mostrou e ali eu vi ele. Eu vi ele. Dobrei minhas costas e fui embora. Quando eu me acordei com todos os dons. Vendo as coisas, revelando, tendo visão com as coisas, tudo que Deus me deu. Graças a Deus. Eu sou a minhas mãos abençoadas, consagradas, minhas mãos, meus pés, minha boca, meus olhos, é luz do meu corpo. Meus olhos. Que nem a Bíblia diz, os olhos é a luz do corpo. O que nós olha, a nossa mente recebe e nosso coração. Que os olhos é a luz do corpo. Por isso que quando a pessoa vai orar, o pastor manda fechar os olhos. Fecha os olhos. E todo mundo fecha os olhos. Por quê? Para não tirar a atenção da pessoa. Que se ele olhar em alguma coisa, ele tira a atenção dele. Que os olhos é a luz do nosso corpo. Se é bíblico, está na Bíblia.
Diz que os olhos é a luz do nosso corpo. Está na Bíblia isso aí. Está na Bíblia. Os olhos é a luz do nosso corpo. E eu peço, meus irmãos, vocês que estão aí no canal do Facebook, no YouTube, dá o joinha aí de vocês, inscreve no canal. O pastor saber que vocês estão assistindo o canal aí do YouTube. Às vezes não faz diferença para vocês, mas para mim faz muita diferença. Vocês inscrever, dar o joinha de vocês, que está abençoando esse canal e levantando esse canal. E eu peço, meus irmãos, inscreva ou dá teu joinha aí no canal. Tá bom, meus irmãos? Dê atenção para esse homem, ouve esse homem. Que Deus abençoe vocês, que visita vocês. Não importa o problema que tu esteja passando, Deus ele visita e conserta tudo esse problema. Dê atenção, ouve esse homem, tenha obediência. Se você vê esse homem que não bastou, que nem homem de Deus, Deus está se agradando de você e você está sendo abençoado. Você está sendo abençoado. Queria falar um tema espiritual para meus irmãos. Queria falar para meus irmãos. Irmãos, tem um texto bíblico. É um texto bíblico. Não é passagem, não é parábola, não é comparação. É bíblico. Isso é bíblico. A Bíblia diz que todo homem, todas as pessoas são mentirosas. Todas as pessoas são mentirosas. Até os pastores mentirosos, as missionárias, os presbíteros, os obreiros, os crentes, os católicos, os macumbeiros, os espíritos, os bruxos, as bruxas. Todos são mentirosos. Não há um só justo. Não há um justo. Todos mentem. Todos mentem. Por quê? Porque nossa mente é que nem um computador. Num segundo, a nossa mente ela pensa mais de 1000 coisas. Num segundo, ela pensa mais de 1000 coisas. Por isso que a Bíblia diz, seja que nem uma criança. Seja que nem uma criança. Que a criança tem 1 ano e 2 meses, ela não tem pecado. Ela não sabe das coisas. Se você mandar ela botar a mão no fogo, ela põe. Ela põe no fogo que ela não sabe. Então, uma criança que vê os anjos, uma criança que ela brinca com os anjos, porque ali, até aquela idade ela não tem pecado. Ela não tem comunicação com os pais. Com a mãe, com o pai, com os irmãos, ela não tem comunicação com o mundo. Ela não tem comunicação nenhuma. Então, ela é inocente. Ela é inocente. Uma criança tem 1 ano e 2 meses, ela fica com qualquer pessoa é pai dela, mãe, tudo, porque ela não tem pensar. Ela não sabe. Ela não sabe se ela está aqui nesse mundo, se ela está no mundo dela. Ela não sabe onde ela está. Ela não sabe. Então, essa criança tem 1 ano e 2 meses. Se chegar dela falecer, dela morrer, ela vai para o céu. Ela volta para onde ela estava. Que ela é um espírito, é uma pessoa, é um espírito. Que ela fez um juramento com Deus, antes de sair lá. Que vinha aqui para olhar as passagens de Deus,
e olhar e admirar. Mas o negócio, quando era gerado na barriga da mãe, que Deus manda o Espírito, que ela nasce, a mente dela será apagada. Ela não lembra mais de nada. Ela não lembra mais de nada. Mas antes dela nascer, você vê que a criança, ela sabe onde ela está. Ela sabe onde ela está. Antes dela nascer. Você vê que toda criança, quando vem nascendo, ela chora. Ela chora. Porque ela está passando de um mundo para outro. Para outro. Então ela chora. Porque a criança tem medo de nascer. Tem medo de atravessar um mundo para outro. Que ela não sabe o que vai ser. É que nem a pessoa adulta. Ele tem medo de morrer. Porque é uma travessa de vida, é uma travessa que ele vai atravessar. Então ele não sabe para onde ele vai. Que se ele soubesse para onde ele ia, ele não tinha medo de morrer. Ele não tinha medo, que ele sabia para onde ele ia. Uma palavra que Jesus falou espiritual. Essa palavra não é passagem, não é parábola, não é comparação. É espiritual. Jesus falou. Vocês não sabem de onde veio e nem sabem para onde vai. Eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Por isso que Jesus não tinha medo. Por isso que tudo, ele deixou passar tudo com ele, tudo aquilo aconteceu com ele. Porque ele sabia que o espírito dele, que ele, a pessoa dele, não ia morrer. O espírito. Podia morrer a carne, mas o espírito não. Ele sabia de onde ele veio e sabia para onde ele ia. Então, quando o crente, o evangélico é salvo, que ele tem certeza que ele está na luz, que ele é de Deus, ele não tem medo de morrer. Porque ele sabe que ali, quando ele morre, não é morrer. Ele está atravessando a vida, de uma vida para outra. Quem morreu foi a carne, mas ele não. Ele não morreu, ele descola. Quando essa carne morre, ele descola. Eu estou em câncer de falar aqui no Facebook, em todos os canais. Estou em câncer de falar aqui. Você não morre. Quem morre é a carne. Que a carne é pó. A carne é terra. Que nossa carne faz parte dessa terra. Faz parte dessa terra. Ela tem que voltar para a terra. Porque ela é pó. Ela é estrume. Ela saiu da terra. Então para a terra tem que ir. Você vê que quando a pessoa morre, quando que ele é enterrado, a cova fica meio mundo de altura, a terra. Mas depois ela vai abaixando, 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 fica rentinho com a terra. Porque o pedaço que foi tirado dela voltou normal e ela ficou normal. Então o corpo é terra, é terra. O espírito, não. Quando o corpo morre, você é descolado desse corpo. Você vai se ver, você e a sua carne. Você no chão e seu espírito em pé. E você vai falar, mas eu sou duas pessoas. Eu não sabia disso que eu era duas pessoas. Aí na hora que você se levantar, aí você vai lembrar. Você vai lembrar. O que você falou para Deus? O que você falou? Aí você vai lembrar. O que você falou para Deus? Aí vai ser tarde. Aí vai ser tarde, que você já morreu. A sua carne já morreu. Você se levantou. A sua carne já morreu.
Aí você tarde. Aí quem está do teu lado? Os demônios que tá do teu lado, tá dando risada de tu e falando para tu. Tu agora é um dos nossos. Que quem estava falando com tu era nós. E tu achava que era Deus que estava falando com tu. Só que não era. Era nós que estava falando. Aí você vai lembrar, é nisso daí que a pessoa só lembra as coisas quando ele vê. Tem um ditado que tem gente que ele vê, se ele vê com os olhos dele, né? Então, é isso daí que vai acontecer. É isso daí que vai acontecer com você. Você não acredita que você é do espiritual. Que já vem por ensino dos pais, antigamente. Que os pais nem eram libertos, não eram. É filho do cão, filho do diabo. Então, criou os filhos a mesma coisa que eles, na obediência. Que o filho e a filha é o espelho do pai e da mãe. São espelhos. É que nem papagaio. Tudo que eles falam, os filhos falam. Tudo que eles aprendem, os filhos aprendem com ele. Se ele for macumbeiro, o filho também é macumbeiro. Que quer ser que nem os pais. Eles querem. Então vem por esse ensinamento dos pais. Tudinho. Você vê. Aí os pais estão perdidos. Serve o diabo. E o filho também serve. Porque ele vem por esse ensinamento dos pais. Que tem uns que já é possível para o demônio. Não gosta nem de ouvir a palavra de Jesus. Aí tem uns que falam até para filho, que eu já vi pai falar isso para filha. Ah, pois eu não quero que ele na minha casa não. Se um filho meu se converter, ele vai ter que sair dentro de casa. Ó, tá vendo? Demônio, demônio, isso aí. Que o diabo não quer ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque Satanás ele não dá espaço. Que somente é que nem um computador. Por isso que a Bíblia diz que todas as pessoas são mentirosas. Por quê? Porque são usadas por demônio. Porque se você usasse o nome de Jesus na sua boca direta e não desse espaço para demônio nenhum, você era santo que nem Jesus. Se você ficasse 24 horas, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Jesus é santo, Jesus é santo, Jesus é santo, Jesus é santo. Você não dava espaço na sua mente para ela pensar o contrário. Não dava. Mas se você parar um segundo, o diabo entra na sua mente. Já põe plano de fumar, de beber, de farrar, de fazer o que não presta, tudo. E ele não para de botar pensamento em você. O ruim que ele sabe que ele não pode parar. Ele tem que botar uma coisa é outra, uma coisa é outra, uma coisa é outra. Que ele sabe, o diabo ele sabe, que nem o anjo de Deus, é a mesma coisa. Ele sabe, se ele parar um segundo, ele perde você. Se ele parar um segundo, ele perde você. Que você vê que num segundo você pensa tudo na sua mente. É beber, é fumar, fumar um cigarrinho que fica em paz, fumar um cigarrinho que fica tranquilo, fumar isso fica tranquilo. Aí dá atenção, você olha uma coisa, seus olhos já mudam, a atenção, já está vendo aquilo dali, já passa sua mente aquilo, para roubar, para matar. Tudo num segundo passa coisa na sua mente. Que o diabo não deixa de você pensar. Ele não deixa. Que ele sabe, se ele der um espaço de um segundo ali, você pode pensar em Jesus. E ele pode perder você. Por isso que ele não deixa. Ele não deixa. Por isso, se você ficasse direto, Jesus tem poder, Jesus tem poder, Jesus tem poder, Jesus tem poder, você não dava espaço na sua mente para o mal. Você não dava espaço para a sua mente para o mal. Ele não usava você de jeito nenhum. Mas como você para de falar,
o nome de Jesus, o diabo usa a tua mente. Escuta e ouve e faz o que ele manda. Que a Bíblia diz que o nosso espírito é adorador. O nosso espírito é adorador. E ele escuta qualquer coisa. Então o diabo, quando começa a usar a tua mente, ele não para. Ele pensa 1000 coisas num segundo, faz você pensar. Tudo coisa mal. Em fumar, em beber, usar droga, sair, prostituir, trair. Tudo isso aí ele pensa num segundo. Que ele sabe que se ele der se ele parar 1 segundo ali, ele perde você. Por isso que eu digo para você, se a pessoa ficasse o dia todo ali, noite e dia, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, Jesus tem poder, Deus tem poder, Deus tem poder, sangue de Jesus tem poder, Jesus tem poder, Jesus faz as coisas. Você é uma pessoa santa, porque você não estava dando espaço nenhum na sua mente para demônio. Mas como você para, o diabo usa você. Por isso que a Bíblia diz, não há um só justo na terra. Todos são mentirosos. Entendeu? É por causa disso. Por causa disso aí. Porque se você ficasse falando de Jesus direta, você não tinha pecado. Você não pecava. O diabo não usava você. Porque ele não tinha espaço para usar você. De jeito nenhum. Não tinha espaço. Ele não tem espaço de jeito nenhum. Mas como você não usa o nome de Jesus, o diabo usa. O diabo ele usa a tua mente para pensar nas coisas mal e mentir e pensar na mentira. É isso aí, meu irmão. Por isso que a Bíblia diz, vigia, nem sabe o dia nem a hora que tu morre. Então a pessoa vigiar, está em oração direta em oração, direta em oração. Não que ele é perfeito, mas pelo menos ele está com o nome de Jesus, está em oração ali em Jesus. E quando você fala em Jesus, o inferno se fecha contra você, o inferno te amarra, porque ele sabe que o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. Se arrependa dos pecados de vocês, meus irmãos. Entregue a tua vida a Jesus. Que tua vida será luz. Que ela diz que os olhos é luz do nosso corpo. Use os teus olhos, tua mente para Jesus. Para tu ser abençoado. Tá bom, meus irmãos? Tá chovendo muito aqui, ó. Chovendo demais. Eu vou parar um pouquinho de falar. Manda chuva. Fica com Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Entra nesse canal. E vocês vão ver muitas coisas que esse pastor vai falar. Tá bom, meus irmãos? Fica com Deus. Que Deus abençoe todos.